necessário. Esta grade pode ser aberta se alguma mocinha precisar fugir, sair da casa por algum motivo grave. Ela abre com esta chave, que ficará neste fundo falso. Enquanto falava, ele mostrou às duas como abrir a grade e tábua do assoalho onde a chave ficaria, mas somente usem desse recurso se for de extrema necessidade. E quando passarem esse segredo, escolham uma garota discreta e ajuizada. As duas prometeram, fariam o que o padrinho pedira. Silas ficou mais tranquilo, escutara muitas histórias de perseguições a conventos e orfanatos. Além disso, Padre José dissera que viriam irmãs que tiveram problemas com a ordem religiosa a qual pertenciam. Alana, a filha da senhora do bosque, quis ser freira. E ficou decidido que quando as irmãs de caridade chegassem, ela seria aceita como noviça. Silas conversou com ela: seja sempre boa e justa, Alana. Primeiramente, você deve seguir a Deus, depois as normas da igreja. Ser bom é obrigação de todos os cristãos. Silas estava sentindo muitas dores, estava fraco, com muita falta de ar. Acordou à noite passando mal e sentiu que ia morrer. Fez uma oração muito bonita e conversou com Deus: Pai, eu o amo muito, meu Criador e Senhor. Sempre orei pedindo, para outro e o Senhor me atendeu. Agradeci, talvez não o suficiente por tantos benefícios. Agora, Deus, peço por mim, gostaria tanto que me desse mais um tempo para ficar neste corpo físico, até deixar tudo arrumado para minhas crianças. Prometo não me queixar das dores, elas podem até ser mais fortes. Me deixe vivo um pouco mais. Por favor. Gabriel e Eduardo estavam ao lado dele e a oração teve resposta. Os dois viram chegar 3 seres luminosos, espíritos benfeitores que os cumprimentaram acenando a cabeça. Aproximaram-se de Silas e o fizeram adormecer. Com agilidade, os 3 seres irradiaram luzes coloridas em tons claros para o perispírito e o corpo físico de Silas. Um deles concentrou os fluidos diretamente sobre o coração dele que, fortificado, voltou a bater ritmadamente e a respiração se normalizou. Os 3 não falavam, minutos depois concluíram a tarefa que vieram fazer, novamente cumprimentaram Gabriel e Eduardo com acenos, sorriram e desapareceram, deixando Silas adormecido num sono reparador. Gabriel, eu nunca tinha visto seres tão lindos e luminosos assim, exclamou Eduardo. São espíritos moradores de uma colônia de estudo no plano superior, são estudiosos e conhecedores dos nossos corpos. O físico e o perispiritual, informou Gabriel. Eles são médicos? Ou foram quando estiveram encarnados? Perguntou Eduardo. Podem ter exercido a medicina quando estiveram encarnados, mas seus conhecimentos nesse campo progrediram muito pelos estudos que fizeram no plano espiritual. Eles vieram aqui atender às preces de Silas. Sempre achei que a desencarnação ocorresse quando findasse o nosso tempo no plano físico. Como foi possível essa prorrogação? Curioso, Eduardo quis entender. Tempo, explicou Gabriel, o tempo é relativo. Numa encarnação planejada, é determinada mais ou menos a época em que se desencarnará. Disse mais ou menos, porque temos o nosso livre-arbítrio que pode modificar este prazo. Exemplo, uma pessoa planeja ficar no corpo físico 60 anos, mas abusa, ingere excesso de alimentos, embriaga-se, intoxica-se com drogas, inala fumaças que danificam os pulmões, então adoece e morre expulsando o seu espírito do veículo carnal antes do tempo previsto. Pode se suicidar e retornar antecipadamente ao além. Mas pode ocorrer de esse tempo ser modificado, como vimos acontecer com Silas. Seu motivo foi considerado justo e seu prazo foi prorrogado. Será que ele sentirá mais dores? Quis Eduardo saber, preocupado com o amigo encarnado. Acho que serão amenizadas. Esses 3 benfeitores receberam a tarefa de vir aqui ajudá-lo. E pelo que vimos e da maneira tranquila que Silas dorme, eles amenizaram sua enfermidade por um determinado período. Estou encantado com tudo isso. Gabriel sorriu concordando. Silas acordou disposto no outro dia. Como dormi, pensou. Que gostoso dormir a noite toda. Estou me sentindo bem. Vou aproveitar para trabalhar. Antes vou agradecer a Deus. Orou, levantou-se e foi verificar as obras. Deu ordens, pediu agilidade, conversou com os empregados, andou pela fazenda, agora um pequeno sítio.
À tarde, Silas recebeu uma carta do seu tio Josefo. Pediu ao mensageiro para esperar pela resposta, entrou no escritório e a leu. Seu tio escreveu um bilhete dizendo que teve conhecimento de que João doara toda a sua fortuna para a igreja e queria saber se o sobrinho sabia se ele tinha destruído alguns documentos. Silas respondeu com outro bilhete, escrevendo somente: sim, destruímos tudo. Lacrou o envelope e deu para o mensageiro levar. Chamou Sara, entraram na saleta de sua mãe. Pediu que ela o ajudasse, abriu o cofre e pegou o envelope. Sara, você mostrará à irmã superior este esconderijo. Agora está vazio, não tem mais nada. Ela poderá usar se achar necessário. A empregada aqueceu com a cabeça. Silas foi para a cozinha, folha por folha, foi colocando no fogo do fogão e queimou tudo. É melhor que estes documentos sejam destruídos. Tio Josefo com certeza contará ao tio Bento. Eles terão dúvida se esses papéis foram ou não destruídos. Merecem conviver com a dúvida. Alguns animais foram para a chácara, levados por 2 empregados que tinham de mudar da fazenda, foram também Bernadette com os outros meninos. Os móveis doados pela igreja chegaram. A casa das freiras, o convento, ficou pronta, já a capela ia demorar mais uns 3 meses. O dinheiro de Silas acabou e Padre José fez campanhas e recebeu doações. Silas informou o Padre José: vou ficar aqui esta noite, dormirei na saleta, amanhã as irmãs chegarão. Eu vou embora depois de amanhã bem cedo, afirmou Silas. Padre José foi ajudar a colocar os móveis e Silas chamou as meninas, beijou as pequenas e deu conselhos a cada uma delas em particular, tal como: seja obediente, e também o contrário para algumas: não obedeça tanto, você é livre. Etc. Abraçou a todas. Esta é a nossa despedida, exclamou ele emocionado. Depois de amanhã partirei para a chácara, direi somente adeus, porque esta é realmente minha despedida. No outro dia, foi ao açude, sentou-se num banco e olhou as águas, a casa. Quando era pequeno olhava essa paisagem e sentia falta de um lugar parecido. Aqui era o meu castelo dos sonhos. Acho que logo verei o meu castelo de verdade. Despeço-me também deste local. Adeus. Sentiu um aperto no peito e não conseguiu evitar que lágrimas escorressem fartas pelo rosto. As freiras chegaram, Silas educadamente as recebeu dando as boas-vindas. Elas estavam cansadas da longa viagem, mas entusiasmadas foram conhecer o lugar. Silas gostou de 2 delas e aproveitou que estavam no jardim olhando encantadas os canteiros de flores, aproximou-se e pediu: senhoras, por favor, sejam mães para essas meninas. Sejam a mãe que gostariam de ter. As 2 sorriram concordando com a cabeça. Logo que anoiteceu, todos se recolheram e Silas orou agradecendo aquele lar que o acolhera. Não devo ser apegado, estamos sempre mudando. Vivi aqui por muitos anos, toda a minha vida e, se tivesse morrido, teria de ir embora para o além. Estou indo para a chácara, mas somente por um determinado tempo. Acordou bem cedo, levantou-se Juvencio, como combinado, estava esperando-o com a carruagem pronta. Vamos, Juvencio. Acomodou-se no veículo e o empregado dirigiu-se à porteira. Silas sentiu inquietação, olhou tudo despedindo-se, orou para Deus rogando que não desamparasse aquele lar. Com os móveis veio uma placa que foi colocada na porteira: Orfanato Feminino Nossa Senhora da Conceição. Nunca quis que seu lar fosse chamado de orfanato, mas não teve como evitar. Ele seria agora denominado Orfanato Feminino. Menino Silas, disse Juvencio, a carruagem ficou para este orfanato, levarei você e voltarei ainda hoje. Você entendeu por que eu quis ficar aqui, não é? Lá eles terão Maria, Lúcio e você, aqui elas terão a mim para interferir se necessário. Juvencio, respondeu Silas, entendi e fiquei mais tranquilo com sua decisão. Mas haja com cautela, porque as freiras poderão mandá-lo embora. Agora você é um empregado. Fizeram a viagem em silêncio. Silas estava muito triste, sentia-se desconfortável com a viagem e com muitas dores. Foi um alívio chegar e descer da carruagem. As crianças e Maria foram contentes abraçá-lo. Gostou da construção, mas na entrada viu a placa informando: Orfanato Masculino São José. Juvencio cumprimentou todos, tomou café e disse que teria de retornar.
Silas despediu-se dele. Juvencio, meu amigo, quero agradecer-lhe por tudo, pelo seu silêncio, por ter nos ajudado. Menino Silas, valeu a pena. Tudo valeu muito a pena. Não me arrependo, como achei certo o que fizemos. Como é bom dizer isto, não me arrependo, porque fiz o certo. Eu é que lhe agradeço. Juvencio enxugou as lágrimas e partiu. Silas entrou na casa. Aqui é o quarto do Pardinho, mostrou Lúcio. O senhor quer conhecer os demais cômodos da casa? Amanhã. Lúcio, agora vou descansar. No outro dia Silas conheceu toda a casa que, de fato, estava bem parecida com a que ele desenhara, planejara. Silas informou Maria, falta ainda fazer muitas coisas. Vamos construir aos poucos. Você está contente aqui, Maria? Quis Silas saber. Gostaria que não tivesse mudado, mas nada dura para sempre. Diante dos acontecimentos, tenho certeza de que fizemos o melhor. Sinto falta das meninas, mas estou bem aqui. Maria, minha doce e querida Maria. São incontáveis os favores que me fez. Obrigado. Deus lhe pague. Palavras são pouco para agradecer-lhe, exclamou Silas emocionado. Silas, meu Silas, Maria também se comoveu. Sou eu que tenho de lhe agradecer. Não me lembro de ter feito nada a você para que seja grato assim. Mas me lembro bem de tudo o que me fez. Deu-me um lar digno, tratou-me como alguém de sua família, nunca me repreendeu, sempre foi carinhoso comigo. Acho, Maria, que aprendemos muito nesta convivência. Somos gratos. É bom lembrar o que recebemos de bom e não o que fazemos. Ser bom é obrigação de todos nós, seres humanos. Maria, quero lhe pedir mais um favor. Se acontecer algo comigo, se eu morrer, você ficará aqui com Lúcio tomando conta de tudo. Maria olhou e respondeu, se é para ficar tranquilo, eu prometo que fico. Depois, não tenho para onde ir mesmo. Mas vamos parar com essa conversa séria. Venha conhecer os nossos mais novos moradores. São dois meninos lindos. Foram deixados na nossa porta. Silas os conheceu, agradou o garotinho de 6 anos, que estava muito assustado. Meu pai disse que volta para nos buscar. Mamãe foi morar no céu, falou o menino. Enquanto seu pai não vem, você e seu irmãozinho ficarão conosco. Nós já amamos vocês. Aqui poderão brincar, dormirão em camas novas, vamos ensiná-los a ler e a escrever. Você gosta de doce? Então venha comer. Silas pensou, quantas dores existem neste mundo. Crianças são fáceis de contentar. Não deveríamos, quando adultos, perder essa facilidade de nos entreter. Com certeza, o pai não tem intenção de vir buscá-los, senão teria conversado conosco explicando que os estava deixando por determinado tempo. A mãe morreu e o pai, certamente, por não ter como criá-los, deixou-os aqui. Padre José foi visitá-los. Silas, deixei tudo acertado na fazenda. O senhor Henrique prometeu que vai supervisionar as obras da capela e as irmãs gostaram do lugar. Todas ficaram bem acomodadas e as meninas, embora sentindo falta dos amiguinhos, de Maria e sua, estão bem. Agradeço-lhe, Padre José, o senhor nos ajudou bastante. Silas, fiz minha obrigação. Tenho 2 filhos aqui, suspirou e sorriu. Tenho uma boa notícia, o bispo me autorizou a ficar com todo o dinheiro que a igreja arrecada na região e dividir entre os 2 orfanatos. E umas senhoras da cidade vão fazer uma festa para arrecadarmos dinheiro para o término das reformas. Tudo deu certo, sim, tudo deu certo, exclamou Silas aliviado. Naquela noite, Silas fez suas orações e conversou com Deus. Desde aquela noite que achei que fosse morrer e orei pedindo ao Senhor mais um tempo, me senti melhor. Fiz o que precisava, agora posso morrer. Deus, se quiser me levar, estou pronto. No dia seguinte, conversou com Lúcio. Você ficou triste por ter vindo para cá ou é por Marinês? O Pardinho sabe que eu amo, desconfiei, respondeu Silas. Marinês não me quer, lamentou Lúcio. Ela foi clara em me dizer isso. Acho que não me quis por eu ser doente. Sou feio com essas cicatrizes. O Pardinho acha mesmo que as feridas não voltarão? Não posso afirmar o que não sei. Mas, desde que você se dedicou a ensinar as crianças e a me ajudar, não tem mais dores.
Acho, Lúcio, que existem trocas, não sei explicar direito, mas ao fazer o bem ao próximo fazemos a nós. Pode ser, porém estou triste por ter sido desprezado, dói muito, queixou-se Lúcio. Compreendo, falou Silas. Posso lhe afirmar com convicção que dor de amor passa. Você a esquecerá, o tempo cura todos os males de amor. Mas vim procurá-lo porque quero conversar com você. Este lar, como outro da fazenda, é agora propriedade da igreja. Lá, as freiras tomarão conta, aqui, Maria, você e eu. Sim, Lúcio, você. Vou lhe pedir um favor, mas não quero que prometa. Posso prometer, sim, paidinho. O que o senhor quer que eu faça? Gostaria que ajudasse Maria, se por algum motivo eu tiver de me afastar deste local. O senhor está pensando em viajar? Perguntou Lúcio admirado. Viajar? Talvez. Lúcio tentou Silas explicar, nós nos ausentamos por tantos motivos, veja o caso de papai. Quero somente lhe pedir que auxilie Maria, porque não quer que prometa, quando prometemos, queremos cumprir. No momento que fazemos a promessa, temos certeza de que será possível, mas tudo muda com o tempo. Você é jovem e seus interesses podem se modificar. Não quero que fique preso a uma palavra empenhada. Ficarei contente se você ajudar Maria. E se amanhã ou daqui a alguns anos quiser ir embora, vá, Lúcio, sabendo que eu onde estiver aprovo e quero que seja feliz. Vou ficar aqui com Maria e cuidar das crianças e não será nenhum sacrifício. Estou ensinando nossos meninos e aqui vem para terem aulas meninos e meninas da cidade também. E os pais têm nos pagado com aves, frutas e verduras. Também fui contratado por um senhor rico para dar aulas a seus filhos e sobrinhos. Estou indo à casa dele 3 vezes por semana. Acho, paidinho, que serei como o senhor, um solteirão com muitos filhos. Riram. Posso agora morrer. Não farei tanta falta, pensou Silas. Achei que morreria naquela noite em que me senti mal, mas acabei melhorando. Não vou mais pensar neste assunto e vou trabalhar. E trabalho não faltava. Silas passou a conversar com os meninos, verificava as reformas, dava aulas e fazia contabilidade. Organizou os horários dos garotos para estudar, fazer tarefas como trabalhar na horta, cuidar dos animais e da carpintaria, onde faziam diversas peças de madeira, que eram vendidas. Escrevia às meninas e elas respondiam, queixando-se de saudade do horário rígido, mas afirmavam que estavam bem. Anselmo arrumou emprego numa loja, local onde se vendia de tudo. Falante, esforçado, conquistou os fregueses. Era exemplo, mesmo deficiente, subia rápido nas cadeiras, pegava objetos nas prateleiras e estava sempre sorrindo. Padre José fez as festas e todos contribuíram para o término das reformas. Silas estava entusiasmado, as dores estavam suportáveis, sentia-se feliz e desencarnou numa madrugada, na véspera de completar 35 anos. Acordou quando o dia começava a clarear e pensou em sua vida. Cenas vieram rápidas, que bom, meu Deus, que não fiz mal a ninguém, pensou. Lembranças de momentos alegres o fizeram sorrir, emocionou-se com outros e entristeceu-se com alguns. De repente, dormiu. Seu espírito foi desligado do corpo físico morto por 2 socorristas e entregue a Gabriel, que volitou com ele para uma colônia. Maria encontrou o corpo de Silas horas depois, quando foi chamá-lo, porque demorava a levantar, com expressão tranquila e um leve sorriso. Ele viveu com simplicidade, não frequentava festas, não saía de casa, porém era admirado e ao seu velório e enterro foram muitas pessoas. Padre José celebrou uma missa de corpo presente, orou com fervor para aquela alma admirável. Nos lares abrigos, todos se entristeceram, sentiram-se mais órfãos mas não choraram, e oraram muito. Capítulo 13 Provas. Senhor Silas, por favor, será que poderia vir por um instante à sala 13? Falou um rapaz que abriu a porta e esperou pela resposta. Silas virou-se para mim e pediu, Antônio Carlos, você me dá licença? Voltarei logo. Ficarei esperando o tempo que for necessário, respondi. Ele saiu da sala, estávamos no seu gabinete, uma sala confortável e simples. Visitei-o naquele mês por diversas vezes e, prazerosamente, escutar a sua história.
Conheci Silas quando Meryl estávamos envolvidos numa tarefa cujo relato resultou no livro A Gruta das Orquídeas 4. Visitávamos uma colônia, um educandário para saber de Marcelo e Rodolfo, dois garotos que tinham sido assassinados. Silas, diretor orientador, nos atendeu e esclareceu tudo o que queríamos saber e gentilmente convidou-nos a visitá-lo. E eu, curioso, aceitei. Ávido por relatos interessantes, estou sempre atento a histórias de vida que podem resultar em uma boa dissertação. Recordo que, ao voltar ao educandário, fui recebido carinhosamente. Quando indaguei se ele não queria me contar sua vida, respondeu: acho que não tem nada de interessante em minha vida, tudo foi muito simples. A beleza está na simplicidade, afirmei e pedi, por que você não me narra sua vida? Posso até lhe contar e, se você, Antônio Carlos, fizer do meu relato uma obra literária é porque faz mesmo jus à denominação de contador de histórias. Rimos. E Silas me contou. Este era o nosso último encontro. Levantei e observei sua saleta particular. Tinha visto em sua escrivaninha um porta-retrato. Curioso, olhei e reconheci na fotografia, pelo seu relato, que era a de sua roupagem física. Estava olhando quando Silas voltou. Desculpe-me, por favor, desculpe-me a intromissão, fui eu que lhe pedi para ficar à vontade. Sorriu e explicou, eu plasmei esta foto da minha última vestimenta do físico e a coloquei aqui. Gosto de vê-la. Quando desencarnei, pensei em continuar com a aparência que tive, mas aconselharam-me a ficar como estou agora. Concluí que não devemos nos importar com a nossa aparência externa. Como era, teria de dar muitas explicações aqui no plano espiritual por aparentar essas diferenças. Meu perispírito era sadio e me senti modificado assim que acordei na espiritualidade. Meu corpo perispiritual não era deficiente, me sentindo sadio, fiquei assim. Você está muito bem. Silas, posso lhe fazer algumas perguntas para encerrar minha entrevista? Indaguei-lhe, como ele concordou prontamente, continuei, você foi desligado, Gabriel o trouxe para cá e o que aconteceu? Acordei disposto, sem dores e modificado. Foi muito prazeroso encontrar-me com amigos, com pessoas que conhecia e outras, como os pais das crianças. Foi um alívio entender certos assuntos, sobre os quais, por ter tido conhecimento anterior, tinha encarnado com uma vaga lembrança. E bom ter explicações com o entendimento do porquê das deficiências, de haver órfãos, de pais que amavam os filhos e morriam deixando-os pequenos. Suspirei aliviado quando recordei a lei da reencarnação. Como Deus é bom, exclamei feliz, mas não foi uma simples exclamação, foi um ato de amor compreendido. Que bom achar que Deus é justo e entender seus atributos. Eu quis trabalhar de imediato. Gabriel me convenceu que era melhor eu conhecer ou rever o plano espiritual. Dias depois fui estudar e estudo até hoje. E uma dádiva aprender, como também me é gratificante continuar cuidando de crianças. Você está aqui neste educandário há pouco tempo, me informaram que você o está reorganizando. Falei, e verdade. Atualmente, trabalho ajudando as colônias a terem um local próprio para aqueles que desencarnam na fase infantil, e venho, quando solicitado, reorganizar esses locais. E o que aconteceu com as outras pessoas que estiveram junto de você na última encarnação? Perguntei curioso. Conheci Gabriel quando estava na espiritualidade antes de encarnar como Silas. Ele foi meu orientador e amigo, prometeu me auxiliar e cumpriu sua promessa. Gabriel reencarnou e desencarnou tendo cumprido o que se propôs a cumprir e mora numa colônia onde continua sua tarefa de ensinar. Nós nos vemos sempre que possível. Eduardo também já encarnou, desencarnou e atualmente está reencarnado, exerce a profissão de médico e é um profissional admirável. Conhecedor da doutrina espírita, quer provar pela ciência a reencarnação. Meus familiares, meu pai João, mãe Violeta, meus irmãos, atualmente estão no plano físico. Isaías ficou muito tempo na espiritualidade, aprendeu muito, reencarnou e está para voltar ao plano espiritual cumprindo o que planejou. Maria desencarnou muito velhinha e agora cuida de um educandário com muita dedicação. Os orfanatos, meus lares-abrigos, existem até hoje e foram muitas vezes modificados. E como houve histórias de vida neles. Lúcio, junto de Maria, ficou na chácara.
Ele foi realmente um inquisidor na sua existência anterior e reparou seus erros. Atualmente, faz parte de uma equipe de socorristas que auxilia necessitados no umbral. Silas fez uma pausa verificando se não faltava ninguém e lembrou: Anselmo. O garoto que foi ferido por engano. Quando desencarnei, ele estava trabalhando num armazém e logo depois casou-se com a filha do proprietário. Trabalhador e muito simpático, tornou-se um rico comerciante. Mas não se esqueceu dos amigos, auxiliou muitos deles arrumando emprego, visitava sempre Lúcio e Maria e os ajudou. Quando ele desencarnou, fui visitá-lo. Ele me recebeu com muita alegria e logo quis saber se existiam motivos por ter ficado paralítico. E, como sempre, para tudo há explicações. Anselmo, em sua encarnação anterior, fora um comandante que numa guerra abusou do poder. Por não querer levar 12 prisioneiros quando retornava à sua cidade, quebrou suas pernas e deixou-os no campo de batalha. Eles não morreram, mas ficaram deficientes. Sentiu muito remorso por essa ação maldosa, quis retornar ao plano físico, nascer sadio e ficar paralítico, e assim foi. No momento, está há 3 anos num corpo carnal. Quase todos os que participaram de sua narrativa já voltaram a reencarnar e você não. Tem planos para isso? Perguntei curioso. Meu plano, respondeu Silas sorrindo, é por alguns anos ainda continuar com meu trabalho aqui na espiritualidade. Não penso por enquanto em voltar à matéria densa. Silas, o que aconteceu anteriormente para você ter tido essa experiência de vida? Eu quis saber. Você foi deficiente e sentiu muitas dores. Entendi que não foi por débito. Estou certo? Silas sorriu, acho que pensou, mas que sujeito curioso. Achei, porque não tenho como ler pensamentos de um espírito como ele, somente faria se permitisse. E se faço isso algumas vezes é somente para ajudar. Educadamente meu narrador respondeu: quando queremos melhorar, progredir e, se agirmos dentro dos ensinamentos de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem, chegaremos a um patamar em que não deveremos mais nada, pagamos nossos débitos pela reação ou pelo trabalho edificante no bem. Nosso planeta é de provas e expiações. Certamente existiram motivos para Kardec, ao codificar a doutrina espírita, colocar provas antes de expiações. Provas. Provar algo a si mesmo. Meditei muito nisso antes de reencarnar. Seria possível sofrimento, crédito, e o que seria isso? Você deve estar estranhando eu ter dito que meditei sobre os ensinamentos de Kardec, que reencarnou somente anos depois, e deu os nomes devidos aos fenômenos que sempre existiram. Mas lembro de que tudo o que o mestre francês escreveu já estava planejado aqui na espiritualidade, que nós, que estávamos desencarnados e morávamos nas colônias naquela época, já tínhamos acesso a isso. Silas fez uma pausa e eu, atento e muito interessado, acompanhava palavra por palavra o que ele dizia. Continuou: na minha trajetória reencarnatória, errei, mas também tive acertos e, nas minhas 2 existências anteriores a essa que lhe narrei, compreendi a necessidade de fazer o bem, de servir e ser útil, abandonando o vício de querer ser servido. Nessas 2, encontrei-me com Pérola, casamos, vivemos bem e tivemos filhos. E, preocupado com crianças, adotei órfãos e cuidei deles, e ela, Pérola, me auxiliou. Na penúltima, vivemos um período difícil, em que temíamos a Inquisição. Ajudei muitos órfãos de pais vitimados pelo Santo Ofício. Tive nessa encarnação uma mãe muito bonita, éramos ricos e fui filho único. Então minha mãe acidentou-se, caiu do cavalo quando cavalgava, quebrando a perna direita em 2 lugares e teve um ferimento profundo na face. Ficou com uma perna mais curta, com uma cicatriz enorme no rosto e caminhava com dificuldade. Nunca mais saiu de casa, isolou-se, tornou-se amarga e insuportável. Maltratava os criados e, mesmo eu os pagando bem, não paravam em casa. Foi muito difícil cuidar dela. Morávamos perto e eu me queixava para minha esposa: que adianta eu ser bom e ajudar tantos órfãos se não consigo tolerar minha mãe? Pérola me consolava: os outros que auxiliamos querem receber, sua mãe não quer. Eu queria muito que ela agisse de forma diferente, com carinho, aconselhava: mãezinha, a senhora precisa ser tolerante, maltrata os empregados que não tem nada a ver com o que aconteceu.
Você, meu filho, está sempre me criticando. Meu marido me trata com indiferença, deve ter muitas amantes. É fácil para você fazer o que faz, ser gentil, é bonito, sadio e não tem deficiência. Queria ver se você fosse feio e aleijado se agiria como quer que eu haja. E essa conversa se repetia muitas vezes. A mágoa de mamãe foi tão grande que ela fez uma denúncia à igreja, afirmou que meu pai era herege. Ele, ao ser preso, reagiu e foi assassinado. Meu pai tinha de fato muitas amantes, não suportava a convivência com minha mãe, mas não era herege. Minha esposa e eu tivemos medo e saímos do país, fugidos com nossos filhos, 5 legítimos e 8 adotados. Fomos para um local isolado que o irmão dela tinha lhe deixado de herança. Mamãe não quis ir conosco, disse que, sendo ela a delatora, a igreja não iria lhe fazer nada. Mas fez, confiscou tudo o que tínhamos e ela foi para um asilo. Foi decretada minha prisão e não tive como voltar para buscá-la. E, sempre assim, quando queremos prejudicar alguém, acabamos prejudicados. Com raiva por ter sido traída, ela caluniou, ficou viúva e eu, seu único filho, tive de fugir. Ao ficar pobre, percebeu então a diferença dos dois modos de viver. Antes era senhora, rica, tinha suas ordens e desejos realizados e, depois, vivia de favores, ninguém tolerava suas implicâncias e más criações. Mamãe sofreu muito, foi esquecida e maltratada, desencarnou, ficou vagando, sendo perseguida por 2 desencarnadas que, por terem sido amantes do meu pai, também foram acusadas de hereges por mamãe. Elas foram presas, torturadas, assassinadas e vingaram-se com ódio. Muito tempo depois, desencarnei acompanhado de muitas boas ações, fui socorrido e orientado. Pude visitá-la meses depois que mamãe foi socorrida. Estou vivendo agora no céu depois de tudo que passei, afirmou ela. Arrependi-me por ter maltratado os empregados, de ter caluniado meu marido, acusado suas amantes. De não ter feito o bem que poderia ter feito, completei. Não, meu filho, eu não podia ter feito o bem sendo feia e aleijada. Mas antes não era, rebati. Mamãe suspirou se defendendo, era jovem. Afirmei, isso não é desculpa. Podemos fazer o bem em todos os momentos de nossa vida. Você sempre me criticando. Como gostaria de vê-lo feio e doente para ter certeza de que não ia se revoltar e que seria bonzinho. Esse fato passou a me incomodar. Mamãe melhorava, incentivei-a a estudar e ela seguiu seu caminho. De fato, nós somente podemos afirmar algo com convicção ao enfrentá-lo e nos sairmos bem. Isso é prova. Saber decorado e até entender a questão é teoria, mas colocá-la em prática. Pensei muito e concluí que sofremos por diversas questões. No Evangelho, os 2 discípulos de Emaús, Jesus afirmou, porventura não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas e que assim entrasse na sua glória. 5 Essa glória o levou a uma perfeição maior. Silas fez uma pausa e, por instantes, ficou pensativo e continuou, concluindo seu raciocínio: nosso irmão maior, o grande mestre Nazareno, veio nos ensinar, e sua morte consolidou esses ensinamentos. Foi um sofrimento por escolha, fez parte de sua tarefa. E por amor se sofre, que maravilhosa prova de bem-querer. Não padecemos no lugar do outro, mas junto. Conheço mães, pais, que amam determinados espíritos e estes por algum motivo têm de ficar reencarnados por um período curto e, mesmo sabendo que sofrerão com a separação, os querem perto de si. Outros serão doentes, deficientes, mas os pais os aceitam para tentar suavizar suas dores e acabam sofrendo também. Esse modo de padecer envolve apenas uma pequena porcentagem, porque a maioria sofre pelas ações indevidas. Outros renunciam a muitas coisas, como ficar no plano espiritual e, às vezes, são levados para reencarnar junto de afetos para ajudá-los a progredir ou para amenizar suas dores, ou, até mesmo, para tentar impedir que continuem errando. A dor, o sofrimento, é uma forma de ensinar, quando se recusa a aprender pelo amor. E a dor é persistente, nos harmoniza onde o erro desarmonizou. E o padecimento da reação a atos indevidos. E, pela prova, pode-se sofrer. Silas fez uma outra pausa, levantou-se, deu alguns passos e voltou a falar. Conheço um espírito que fazia lindíssimas palestras sobre o perdão.
Na teoria, sabia tudo e quis passar pela prova, afirmar a si mesmo que era capaz de perdoar. E passou, e para ter de perdoar, teve de receber uma ofensa grave, que machucou seus sentimentos. Esclareço que a pessoa que o ofendeu não reencarnou para fazer essa ofensa. Esse meu amigo voltou ao plano físico entre pessoas que, pelos seus níveis evolutivos, poderiam ainda praticar maldades. E, além de perdoar, ele compreendeu e amou os seus agressores. Atualmente, continua a falar do perdão em suas palestras, que ficaram mais bonitas. Quem ama não precisa pedir perdão nem perdoar, porque não ofende nem se sente ofendido. Suspirei encantado com seus dizeres. Vendo-me atento, continuou, de fato, estava aprendendo a ser útil, mas até então fora fácil, era sadio, nascera em lares estruturados. Mas, se fosse feio, doente, se sentisse dor, iria fazer o bem. Indaguei-me muito e resolvi passar pela prova para me realizar. Pérola afirmou que reencarnaria depois de alguns anos por perto para nos reencontrarmos e ficarmos juntos novamente. E assim foi. Ela não quis ficar com você, falei. É verdade. Pérola se deixou iludir e preferiu outro, mas isso foi bom, pois me desapeguei desse espírito para amar com mais intensidade a todos. Ela já reencarnou com seu antigo marido, casaram e viveram juntos por muitos anos e estão bem. Meses depois que desencarnei, Pérola me visitou e me agradeceu. Eu já tinha recordado nosso passado, mas ela não, porque não tinha estrutura para isso, pois ainda sentia a separação dos filhos. Tomamo-nos amigos e é isso que quero ser para todos, amigo. Quero fazer parte desse seu rol de amizades, pedi. Ele sorriu. Compreendi contente que me aceitou e falou: quando fui reencarnar, escolhi, no departamento reencarnatório, um casal, para pais, dos quais eu ficaria órfã. Nasci um estranho no ninho. Violeta gostava de mim, mas se envergonhava por eu ser feio e deficiente. João me amou. Estava previsto desencarnar em jovens e com os filhos. Todos, por algum motivo, teriam de aprender a dar valor ao período em que estiveram encarnados. Abandonaram o físico quando, entusiasmados, queriam viver no corpo carnal por muitos anos. Comecei a ser útil na primavera da vida, ainda bem que não deixei para depois porque somente tive o verão. Muitas pessoas adiam sempre as tarefas do bem para o futuro e este é tão incerto. Felizes os que servem na mocidade, na fase adulta, no outono, e com experiência são mais úteis no inverno, na velhice. Quando passei a suavizar dores, tive as minhas amenizadas, e um dos motivos foi a falta de tempo para senti-las, não lhes dei mais importância do que o necessário. Somente somos realmente felizes quando fazemos a felicidade do próximo. Há mais alegria em dar do que em receber. E quem dá é rico espiritualmente, quem recebe é um necessitado e muitas vezes egoísta. Sofrimento, crédito, exclamou Silas depois de ter interrompido sua narrativa por instantes. Alguns espíritos estudiosos falam desse sofrimento. Concluí que quando passamos por uma prova e saímos aprovados, consolidamos os conhecimentos, que são tesouros valiosos. E o aprendizado não é um crédito? Acho que sim. Crédito para ter maior espiritualidade, compreensão e para amar. Respondi: concordo, falou Silas. Quando sabemos, conhecemos a verdade, somos libertos, conhecimentos no bem harmonizam-nos onde quer que estejamos. E quando, pela prova, pelo sofrimento aprendemos a amar mais e verdadeiramente, que crédito maravilhoso teremos para o futuro. Não crédito de facilidades, mas de oportunidades. Silas levantou-se, compreendi que deu por encerrado seu relato. Eu estava emocionado. Obrigado, Silas. Agradeço-lhe não somente pela narrativa mas também pelo exemplo que me deu. O amor usa dos bons exemplos para nos impulsionar para o progresso. Despedimo-nos, com um abraço.